Olá, crianças do meu coração. Então vamos lá? Então vamos dar continuidade. Vamos para a nossa quarta aula. Tá ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que momento vocês irão estar vendo esse vídeo. Então vamos lá, vamos dar continuidade, vamos falar sobre o prontuário do paciente. O prontuário é um conjunto de documentos escritos relativos a determinadas pessoas ou fato. Então, o prontuário do paciente, ele é o quê? Um documento, né? É onde tem todas as anotações do paciente e é importante que a gente faça de forma correta, de forma legível, tá ok? O prontuário do paciente é um conjunto de documentos e informações referentes ao paciente de sua doença, escrito de modo claro e conciso, tá ok? Por isso que no prontuário não pode ter rasura, por isso que o prontuário não pode ter book tape, por isso que o prontuário você precisa escrever de forma ilegível, tá ok? O líquido não pode usar liquid paper, não pode apagar, não pode escrever de lápis, não pode escrever de caneta vermelha, porque um documento é onde tem todas as informações do paciente, tá? Então vamos lá para a composição do paciente. Então, social, que é a matrícula, identificação pessoal, né? Da pessoa, o nome completo, Severina, nome completo. Econômico, que é a profissão ou previdência, tá? O que esse paciente ele é, a gente acaba tendo essas informações. O médico, ele faz anamnese, que é relacionada à queixa principal, história pregressa, hereditariedade, hábitos sociais, exame físico complementar e diagnóstico provisório. A enfermagem, ela tem um relatório de enfermagem, a gente tem um gráfico de temperatura, respiração e pH e temos o balanço hídrico. Isso aqui a gente acaba fazendo como uma sistematização, que vocês vão ver um pouquinho mais à frente, ou até mesmo em ADM, que vocês estão vendo a matéria lá, em ADM, que é a sistematização de enfermagem, que a gente fecha lá, diagnóstico de enfermagem, tá? A importância do prontuário para o paciente é um instrumento utilizado em casos de reivindicação de direitos perante o médico, hospital e poderes públicos. Se acontecer alguma coisa, né, a gente precisa escrever de forma legível, no horário certinho, tá ok? Tudo que acontece, porque ele serve como uma documentação e isso também serve como respaldo, tanto para nós, né, da enfermagem, até mesmo para o médico, caso o paciente ele queira reivindicar ou falar algo, né, a gente tem como comprovar através da escrita e dos horários certinhos, tá ok? Médico, importante para diagnosticar o tratamento. Então, através da coleta de dados, através do diagnóstico, né, que é formado, relacionado ao planejamento e implementação, ele acaba fechando o quê? O diagnóstico através também de exames complementares. Então, ele acaba fechando o seu diagnóstico. O diagnóstico é dado a doença, tá? Fechar diagnóstico. Qual é o diagnóstico do paciente? Ele está com pneumonia, ele está com tuberculose, ele está com hanseníase, ele está com cachumba, ele está com Covid-19, então a gente faz o diagnóstico desta forma e com exames complementares, tá? O hospital, a avaliação da qualidade de serviços prestados futuramente hospitalar, dados estatísticos, médica de permanência e tempo de permanência. Isso a gente acaba comparando, né, que são as estatísticas. Então, se o meu paciente está com pneumonia, com derrame pleural, mais ou menos quanto tempo ele vai convalescer, que ele vai permanecer nesta instituição, né, de 15 a 20 dias ou até 30 dias, vai depender do desenvolvimento deste paciente, tá? Pesquisa fornece elementos de casos diversos. Então, se tiver ali alguma doença, caso novo, né, vamos dar exemplo do Covid-19, a gente acaba tendo uma nova pesquisa como tratar deste paciente. OBS, né? É importante para a elaboração do prontuário, o profissional terá responsabilidade, né? Consciência e letra legível. Isso é mega, ultra, power, flex, importante, tá ok? Prontuário, como eu já falei, é um conjunto de documentos, né, descritos formulários padronizado, destinado a registro de assistência prestada ao paciente, desde a sua admissão até a sua alta ou até mesmo o óbito. Assim que o paciente ele dá entrada na instituição, né, chega lá na recepção, ela pede a identidade, dali tem, né, colhe os seus dados, endereço, o que faz realmente. Então, desde aquela primeira folhinha até a última folhinha, né, fica no prontuário do paciente, ou até mesmo o seu óbito, tá? Finalidade do prontuário: registrar toda assistência prestada ao cliente durante o período de
internação, tá? Então, toda essa assistência eu preciso dar, tanto alimentar, como até mesmo da enfermagem, de dar assistência a esse paciente. Documentar a vida do cliente sob ponto de vista clínico, facilitando o tratamento e alta futura, tá ok? Oferecer importância de subsídio à justiça para instruir um processo jurídico. Por isso que eu falo para você que a gente precisa a gente precisa o quê? Evoluir. Tudo a gente precisa escrever. É importante escrever sempre o horário certo do acontecimento, né? Para futuramente a gente não ter problema relacionado a isso. Quando a gente erra 2, 3 minutinhos, beleza, tá? Mas 15, 10 minutos, aí não dá. Então, aconteceu, exemplo, gente, aconteceu. O paciente resolveu implicar falando que eu não fiz a medicação no horário correto. Então, ali tem como eu relatar que eu fiz a medicação no horário correto e a evolução também. Além de eu checar, eu acabo fazendo a evolução, tá ok? Propiciar campo de pesquisas e estudos e aprimoramento dos profissionais, médicos, enfermeiros e estudantes. Quando você tem caso novo, a gente pode dar um exemplo agora, né, onde a gente está tendo, né, vários enfermeiros, né, médicos, né, pesquisadores relacionados ao Covid-19, que a gente está em busca de uma medicação ideal para o Covid-19, tá ok? Medicação, a prevenção e a higienização das mãos, tá ok? Servir como embasamento para os médicos e enfermeiros, planejar a abordagem diagnóstica e terapêutica do cliente. Né? Quando a gente faz a coleta de dados, automaticamente pensa aí no planejamento, como executar com esse paciente, né? Qual é o próximo passo, o que eu tenho que fazer. Servir como forma de documentação aos profissionais envolvidos na assistência ao cliente. Por isso que eu falo para vocês a importância da evolução. Se eu, profissional, né, na hora de passar meu plantão, eu esqueço de relatar algo, na evolução vai estar escrito, tá ok? Ou no meio do caminho, se eu lembrar, eu posso ligar para a colega e avisar, esqueci de falar isso, que aconteceu isso com o paciente, tá ok? Mas eu preciso estar sempre o quê? Relatado lá na evolução de enfermagem, tá? Servir como fonte de informações para o enfermeiro no estabelecimento de plano de assistência ao cliente. Lembrando que a gente não vai ficar com o paciente 24 horas, 12 horas por dia. Vai ter um momento que eu vou ao banheiro, vai ter um momento que eu vou almoçar, vai ter um momento que eu vou lanchar, então eu saio. Então, na evolução, vai estar sempre ali as informações precisas. Fora que tem a comunicação também verbal. Como a gente está falando de prontuário, é algo que relatado, algo que escrito, ok? Por quem? Por nós e pelos médicos também, tá? Componentes principais de um prontuário: formulário de admissão e internação, formulário de evolução de enfermagem, onde o médico ele faz a prescrição dele e atrás a gente acaba fazendo essa ovulação, só quando tem lá, né, os negócios lá feitos. Formulário de parecer a especialidade, formulário de exames complementares, especialidade, paciente, ele entrou com uma pneumonia, eu preciso de uma avaliação de uma pneumologista, tá ok? Então, são as especialidades, tá? Formulário de comissão de CCIH, já expliquei para vocês o que é da CCIH, é aquela que é o top dentro da nossa unidade hospitalar, ela diz a forma que a gente precisa trabalhar de forma correta, tá ok? Formulário para prescrição, então se eu tenho a prescrição, atrás eu tenho a evolução, vou mostrar para vocês, tá ok? Qual que é? Formulário para relatório de enfermagem, formulário histórico de exame físico, tá? Anotações de enfermagem, ela é conhecida como evolução de enfermagem. Definição, vou até ler para vocês, tá? É um registro de informações relativas ao paciente, organizada, que produz a ordem de como os fatos sucedem. É realizada pelos membros da equipe de enfermagem, é impresso próprio como prescrição, folha de evolução, prontuário e etc. O objetivo é elaborar com o tratamento ou planejamento de ações curativas em favor do paciente. A evolução do paciente, quando ele está internado, é primordial. Então, eu preciso checar as medicações que o médico fez e atrás eu preciso fazer a minha evolução de enfermagem. Foi o que eu falei para vocês, foi o que estava escrito lá, né? Algumas informações importantes que tem de se ter, né? Quais são os componentes principais? Então, ter anotações de enfermagem, isso é primordial. Isso vem como respaldo, né? Se acontecer alguma coisa, a gente tem como comprovar dos fatos que aconteceram, tá ok? Importante, oferecer os dados necessários para a pesquisa da área de saúde,
tá ok? Revelar a evolução do paciente ao tratamento, comunicar informações de outros profissionais interligados ao paciente. Isso acaba tendo, geralmente é com os médicos, às vezes todos os especialistas, eles não vão estar no mesmo tempo ali, correto? Então existe uma evolução médica, então ele vai colocar lá a data, né, que ele visitou o paciente, vai botar lá, né, o carimbar lá e ali ele vai fazer a evolução. Quando o outro médico for ver, já que ele não teve contato, ele relatou tudo ali, ele já deixou escrito. Então o médico ele vai ler, né, qual foi a conduta, o que ele achou, porque vai estar tudo relatado, tá ok? Então a gente acaba tendo essa comunicação aí. Identificar e resolver o problema do paciente, avaliar a qualidade da assistência, isso é primordial. Já falei com vocês sobre isso, a importância de estar sempre me reportando ao meu paciente, bom dia, boa tarde, boa noite, enfermeiro José, vou fazer o procedimento tal, e explicar a ele o que você está fazendo, tá? Em circunstância ético-legal, oferecer respaldo a quem, né, executa, né? Isso é ultra, mega, pau, reflexo importante, foi o que eu falei, a evolução, tá? Como realizar a evolução de enfermagem? Deve ser realizada sempre no sentido céfalo-caudal, né, que é da cabeça, até a pontinha do pé, até chegar no pé. Então, céfalo-caudal é uma evolução que eu faço da cabeça até ao pé, céfalo-caudal. Começo a falar do couro cabeludo e vou até a sola do pé, para ver se ela tá íntegra ou não, tá ok? Então, é céfalo-caudal. Fala do corpo todo, tá ok? Sempre nesta sequência. Então, vamos lá. O que eu fiz para vocês fazerem uma evolução de forma mais sucinta, tá? Céfalo-caudal, céfalo-caudal, quem faz esse tipo de evolução de enfermagem somos nós enfermeiros, tá? Então, eu coloquei uma etapa de evolução para vocês mais simplificadas para vocês saberem, tá? Níveis de consciência. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 tópicos, tá ok? Então, eu vou falando pra vocês e vou falando o que é pra ser feito, tá? Níveis de consciência. Eu preciso saber se o meu nível de consciência, o meu paciente, ele tá consciente, tá? Então, ó, recebo o plantão com o meu paciente lúcido, né? Tá verbalizando. Então, eu sei que ele tá lúcido, eu tô vendo níveis de consciência dele. Terminologia dos sinais vitais, tá? Hidratado, corado, eupneico, afebril, tá? Então, isso são as terminologias que são usadas aqui, alguns exercícios aí eu já vim colocando para vocês, as terminologias, tá? E vocês precisam aprender as terminologias que eu já falei para vocês desde o primeiro dia de aula, tá? Sinais objetivos. Sinais objetivos é o que vocês profissionais estão vendo. O paciente, ele tá ventilando em ar ambiente, que é o que a gente está aqui agora. O paciente, ele está ventilando, né, com suporte ventilatório, ele está com catéter nasal ou ele está entubado, né, ele está com acesso venoso. Sinais objetivos é aquilo que você vê no paciente. Ele está com catéter vesical de demora, ele está com curativo, tá ok? Então, sinais objetivos é o que eu vejo. Sinais subjetivos é aquilo que o paciente relata. Exemplo, né? Assumi o plantão durante o dia, o paciente me relatou que ele sentiu dor na barriga, porque é assim que ele vai me relatar. Eu senti dor na barriga a noite toda, falei com a enfermeira, ela falou que era para esperar um pouquinho, ela não administrou medicação. Então, vou lá na prescrição médica, porque foi ele que fez, vejo se tem alguma medicação para o paciente. Tem, né? Vamos botar lá um Buscopan, então tá lá no item 7. Aí eu vou evoluir, administrado medicação do item 7, conforme a prescrição médica, SIC, segundo informações, né, do paciente, né, relata que sentiu dor abdominal a noite toda, porque foi segundo a informação dele, tá ok? Cuidados de enfermagem, né, se eu realizei algum curativo, se eu troquei acesso, se eu dei banho no leito, se eu fiz a troca de roupa de cama. Cuidados de enfermagem é aquilo que eu faço com o meu paciente. Quais foram os cuidados que eu tive com esse paciente, tá ok? Dieta, eu preciso saber se ele está aceitando a dieta espontânea, se ele está com sonda enteral, tá ok? Então eu preciso saber se ele comeu pouco ou muito, se ele estiver comendo sozinho. Então eu preciso relatar relacionado a isso. Eliminações,
né? São os vésicos intestinais, né? Diurese, evacuação. Então, boto lá diurese presente, evacuação ausente, ou vésicos intestinais presentes, tá ok? Então, é sobre as eliminações que eu escrevo, se está presente ou se está ausente, se está tudo ok ou não, tá? Quando eu coloco eliminações fisiológicas presentes, é porque eu sei que é as duas, tá ok? E sinais vitais, que é temperatura, pulso, respiração e pA, tá? Tá entrando agora também o hemoglucoteste, que é o destro, aquele que verifica sobre a glicemia. Eu também preciso relatar se uma vez foi verificado, tá? Então, eu já falei para vocês sobre a evolução de enfermagem, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês como é que fica mais ou menos, tá? Assuma um plantão com o paciente no leito, acordado, deitado, com grades suspensas, respondendo às solicitações verbais, então é níveis de consciência, tá? Ventilando em ar ambiente, ele não tá com nenhum suporte, né? Então, eu já estou vendo que ele não tá sem suporte ventilatório, e então estou vendo, ó, hidratado, corado, eupineico, afebril, nomocárdico, com AVP, que é acesso venoso periférico em membro superior esquerdo, fluindo em etapa de manutenção em curso, soro glicosado mais eletrólitos, fluindo em BIC, significa bomba infusora contínua, com catéter, né, em sistema fechado, com o membro inferior esquerdo apresentando edema, que são as 3 cruzes, né? Quanto tempo a gente vai marcando isso? Vocês vão ver um pouquinho mais à frente que eu falo para vocês sobre isso, sobre edema, tá? Então, se ficou pouco ou muito tempo marcadinho, conforme a gente pressiona, a gente marca de acordo com as cruzes, tá? Com curativo em membro inferior membro inferior direito, o paciente relata sentir dor abdominal, administrado medicação conforme prescrito, tá ok? Curativo, né? São os cuidados de enfermagem, realizado banho no leito e troca da roupa de cama e realizado curativo. Aceitando parcialmente a dieta oferecida, eliminações fisiológicas presentes, diurese com coloração ambar, evacuação líquida, aferindo sinais vitais, temperatura, pulso, respiração e pA, tá? Lembrando que a nossa evolução, eu não posso deixar espaço, porque se eu deixar espaço, alguém pode escrever ali por mim, nesse espaço. Então, a gente dá esse risquinho e a gente escreve ali, tá ok? O nosso nome e depois a gente precisa carimbar. Se vocês perceberem, né, eu fui seguindo a ordem direitinho desse que eu falei pra vocês, tá? Como fazer uma boa evolução de enfermagem, tá ok? Então, vamos para balanço hídrico. Balanço hídrico nada mais é que é um controle de ingesta de eliminações de líquidos. Então, como eu consigo ver isso, né? Eu consigo ver através de um catéter vesical de demólio que está inserida no meu paciente, que fica entre a bexiga e a uretra, que é um procedimento estéril. Então, através dessa bolsa coletora, vai estar eliminando ali a diurese. A evacuação é através da fralda, né, que meu paciente ele vai estar acamado, então eu coloco a fralda nesse paciente, peso uma fralda sem nada e depois eu peso uma fralda com a evacuação. Então, o balanço hídrico nada mais é que é um controle que eu tenho, porque tudo que está sendo inserido no meu paciente, ele precisa ser o quê? Eliminado. Então, eu preciso saber se o paciente está tendo uma retenção de líquidos, tá ok? Então, é onde entra o balanço hídrico. Tudo que é inserido, né, tudo que é colocado para dentro do meu paciente precisa ser eliminado. Se ele tiver com comprimido, ele tomou um comprimido 200 ml de água, eu preciso relatar, né, o comprimido mais 200 ml de água, tá ok? Procedimento: colocar a placa de controle, né, de balanço hídrico no leito do paciente. Registrar o impresso próximo da seguinte forma: líquidos inseridos, né, em 24 horas, né? Então, esse balanço hídrico às vezes é feito de 12 horas, até mesmo de 24 horas, tá? Então, foram os líquidos que foram introduzidos em 24 horas, que é o que está aqui no slide para vocês, e o líquido que foi eliminado nas 24 horas. Então, a gente mede, né, diurese, vômito, diarreias, líquidos e drenagem em ml ou quantidade, tá? As cruzes pequenas e mais quantidade, mais média e grande quantidade, é o que a gente relata como é que foi isso, tá ok? OBS, um controle hídrico mais rigoroso, inclui também a infusão venosa, tá? Então, tudo aquilo que é introduzido no paciente, eu preciso relatar até a etapa de manutenção, tá? Finalidade: controlar rigorosamente a entrada e a saída de líquido do organismo, tá ok? Para eu poder descobrir se ele está tendo essa retenção urinária ou não, tá? Abrasamento.
O aprazamento é o momento em que o enfermeiro analisa a prescrição médica e utiliza os seus conhecimentos sobre as interações medicamentosas. Por quê? Algumas medicações elas não podem ser feitas juntas, então ela acaba tendo essa alteração, tá ok? Avalia as condutas e estipula os horários de administração dos medicamentos realizados nos cuidados, tá? Então, vocês vão ver aí na apostila de vocês, até mesmo no slide, o aprazamento. Quando eu falo desse aprazamento que vocês vão visualizar, eu falo de aprazamento padrão, tá? Existem horários no qual a gente segue aí direitinho. Então, exemplo, eu tenho um horário de 12 em 12 horas, que são aprazamento de quanto em quanto tempo essa medicação ela deve ser administrada, ela deve ser realizada. Então, eu tenho de 12 em 12, ela vai ser realizada 10 da manhã e 10 da noite. Eu tenho de 8 em 8, ela é feita de 14, 22 e 6. Esses são os horários padrões. Isso não quer dizer que dentro de uma unidade hospitalar, os horários eles não se modificam, vai fazer sempre desta forma. Não, eles se modificam sim e a gente segue o que o paciente, assim quando ele chega. A única coisa que a gente faz é tentar ajustar esse atrasamento, esses horários, mas caso contrário, né, ele precisa seguir certinho as medicações, porque existe, né, a meia-vida medicamentosa. E essa meia-vida desses medicamentos eu não posso alterar, porque senão eu acabo perdendo a estabilidade, o qual precisa se iniciar uma nova medicação. Quando eu falo de aprazamento, né, é a atribuição do enfermeiro, porque ele precisa saber as reações medicamentosas que não pode ser colocada no mesmo horário. Então, isso é importante. Com o tempo, vocês vão saber isso também, tá ok? Então, é importante esse aprazamento. Então, vamos lá. Aprazamento até 7 horas da noite, às 19 horas, até 18 horas, eu vou aprazar de azul. Das 19 horas em diante, eu vou aprazar de vermelho. O nosso plantão, ele começa 7 da manhã e vai até às 19 horas, tá? À noite começa às 19 horas e termina às 6 horas da manhã. Então, de 19 às 6 da manhã, eu vou aprazar de vermelho, tá? De 7 da manhã até às 18 horas, eu vou aprazar de azul. Então, quando o plantão ele sofre essa modificação, o aprazamento ele também sofre essa modificação. E vocês vão ver aí que a cor ela tá diferenciada, tá ok? Logo depois tem uma prescrição médica, então eu posso colocar para vocês aí, né? Eu vou dar o exemplo do Racefin, que ele está sendo feito de 8 em 8 horas. Então, se ele está fazendo de 8 em 8 horas pelo horário padrão, às 14 horas ele entra de caneta azul, que eu vou botar lá 14 horas, correto? E às 22 horas eu vou aprazar de caneta vermelha, porque já passou do horário. Então, eu, Josélia, que trabalho à noite, eu pego o plantão de 19 e vou até às 7 da manhã. Então, até às 6 da manhã, eu aprazo de vermelho. De 7 da manhã em diante até às 18 horas, quem vai aprazar de azul vai ser a minha colega, tá ok? Vias de administração de medicamentos. Então, eu tenho a via oral, sublingual, retal. Essas são outras vias de administração de medicamentos. A gente vai falar sobre as vias parenterais, tá ok? Então, eu tenho as vias parenterais e tenho outras vias de administração de medicamentos. Então, eu tenho oral, sublingual, retal, vaginal, nasal, ocular, auricular, respiratória, inalatória, tópico e as vias parenterais, que eu tenho intradérmica, subcutânea, endovenosa e intradérmica, tá ok? Essas são as vias parenterais, que são 4. Quais são as outras vias medicamentosas? Acabei de dizer para vocês, tá? Oral, nasal, auricular, tá? Vaginal, tá? Que acho que aqui não tem. Nós temos também a vaginal, tá? Temos a tópica que tá escrito aqui. E é isso, tá? Mais à frente eu vou falar para vocês mais sobre as vias de administração de medicamentos, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? Sábado a gente tira mais uma dúvida e é isso, tá? Um beijo, um queijo e um tchau. Não esqueçam, lavem as mãos. Beijo, meu povo. Saudade de vocês. Caramba. Ai, vamos lá. Segue mais.